Você já se perguntou por que Satanás queria tão desesperadamente o corpo de Moisés após sua morte? Essa pergunta, apesar de intrigante, tem raízes profundas nos relatos bíblicos e nos mistérios que envolvem o destino final de um dos maiores líderes espirituais de Israel. Moisés, o grande profeta, foi a figura que conduziu o povo israelita da escravidão no Egito até as portas da Terra Prometida, carregando consigo não apenas a liderança política e espiritual, mas também as revelações divinas em forma de leis e orientações para o povo escolhido. Ele se tornou um canal direto para a entrega dos 10 mandamentos, uma luz de fé e esperança que sustentou Israel ao longo de seu caminho no deserto. Mas o que aconteceu após sua morte, como relata a Bíblia, foi surpreendente e misterioso. Segundo as Escrituras, especificamente no livro de Deuteronômio, Deus ocultou o corpo de Moisés em um local secreto e sua sepultura nunca foi conhecida pelo povo. Esse fato, por si só, já era um evento incomum, pois Moisés não teve um túmulo que pudesse ser venerado ou lembrado fisicamente pelo povo. No entanto, algo ainda mais intrigante se desenrolou após a morte do profeta. No livro de Judas, versículo 9, é mencionado que o arcanjo Miguel e Satanás travaram uma disputa pelo corpo de Moisés. Esse confronto espiritual entre Miguel, um dos mais poderosos e leais servos de Deus, e Satanás, o opositor, mostra uma tensão séria e incomum, levantando perguntas profundas sobre as razões por trás desse desejo de Satanás pelo corpo de Moisés. Esse cenário levanta várias questões. Por que o corpo de Moisés era tão importante para Satanás? O que o inimigo de Deus poderia ganhar com ele? Essas perguntas, porém, nos levam a mergulhar mais profundamente nos eventos e simbolismos bíblicos que cercam a morte de Moisés e essa peculiar disputa espiritual. Moisés, o homem que trouxe a lei divina, que liderou os israelitas para fora do Egito com a ajuda de Deus e que conduziu seu povo rumo à Terra Prometida, agora estava diante do fim de sua jornada. Sua vida fora uma sucessão de encontros diretos com Deus, revelações profundas e milagres extraordinários. Mas próximo ao término de sua missão, Moisés cometeu um erro que custou caro e quase destruiu tudo pelo que ele havia trabalhado. Esse erro aconteceu em um momento crucial. O povo de Israel, pressionado pela sede e pelo desespero, começou a reclamar e pressionar Moisés por água. Deus, então, instruiu Moisés a falar com uma rocha para que dela jorrasse água para o povo beber. Porém, sob intensa pressão e irritação com os israelitas, Moisés não seguiu as instruções de Deus com exatidão. Ele, ao invés de falar, feriu a rocha com sua vara e em sua fala ao povo disse: "Será que nós sempre teremos que trazer água para vocês?" Ao utilizar o termo nós, Moisés deixou implícito que, de alguma forma, ele próprio tinha uma participação no milagre que estava prestes a acontecer, como se o poder de Deus estivesse sob o controle dele e não dependesse exclusivamente da vontade divina. Esse erro pode parecer pequeno à primeira vista, mas foi altamente significativo. Ao usar a expressão nós e ao ferir a rocha, Moisés tomou para si parte da glória que era unicamente de Deus. Ele, que sempre fora um servo fiel e submisso, agora cometera um deslize sério, pois atribuiu a si mesmo um poder que só pertencia ao Senhor. E assim, Deus lhe informou imediatamente que ele não entraria mais na Terra Prometida devido a essa falha. Imaginar tudo pelo que Moisés passou, todos os desafios enfrentados, as provações e os sacrifícios, para então ter sua jornada encerrada sem pisar na Terra Prometida, é algo impressionante e que evoca uma profunda reflexão sobre as consequências da desobediência e da falta de humildade, especialmente para aqueles que ocupam posições de liderança espiritual.
Após a morte de Moisés, o evento é narrado de maneira solene em Deuteronômio 34, 5, 6, onde se lê: Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o enterrou em um vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, mas ninguém sabe onde está seu túmulo até o dia de hoje. Esse trecho não só relata a morte de Moisés, mas também destaca um ato incomum de Deus, que pessoalmente cuidou do sepultamento do profeta e garantiu que sua localização permanecesse em segredo. O sepultamento de Moisés pelo próprio Deus, sem uma localização conhecida, levanta inúmeras possibilidades. Talvez, ao manter o túmulo de Moisés em segredo, Deus estivesse protegendo o povo de possíveis tentações de idolatria, impedindo que eles venerassem ou até mesmo desviassem sua fé em direção a um local ou objeto físico. Essa escolha divina pode ter sido uma medida de proteção espiritual para que os israelitas se concentrassem exclusivamente em Deus e não na figura de Moisés, por mais importante que ele tenha sido. Contudo, a narrativa não termina aí. O conflito mencionado no livro de Judas revela que, mesmo após a morte de Moisés, o inimigo de Deus, Satanás, desejava algo em relação ao corpo do profeta. A batalha entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés é um evento extraordinário que revela uma dimensão espiritual pouco explorada. Satanás, conhecido por ser o adversário e acusador, talvez quisesse utilizar o corpo de Moisés para instigar o povo a práticas idólatras, transformando o túmulo de Moisés em um local de veneração que desviaria os israelitas de sua devoção ao Deus único. Assim, a disputa pelo corpo de Moisés vai muito além do mero simbolismo. Ela representa uma batalha espiritual sobre o legado de Moisés e a pureza da adoração do povo de Israel. Deus, ao preservar o corpo de Moisés em segredo e ao enviar o arcanjo Miguel para protegê-lo, assegurou que Moisés continuasse sendo uma lembrança viva do poder divino e não um ídolo a ser venerado. Isso reflete a preocupação de Deus em preservar a espiritualidade e a fidelidade do povo de Israel, afastando-os de possíveis distrações e da idolatria. Por fim, essa passagem bíblica revela não apenas o desfecho da vida de Moisés, mas também a intensidade do conflito espiritual que envolve os maiores líderes espirituais e o constante esforço do mal em desviar os fiéis. A vida e a morte de Moisés se tornam, assim, um símbolo de obediência, fé e da importância de reconhecer que todo poder e glória pertencem unicamente a Deus. Se este conteúdo foi útil para você, peço que apoie o canal se inscrevendo para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e aprofundar nosso entendimento. Agradeço por sua presença e que Deus o abençoe.